Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua presença. Agora a gente está voltando com os vídeos pela manhã, então fiquem atentos porque agora voltaremos a ter o vídeo cedo pela manhã, depois ao meio-dia, depois às 17 horas com a nossa live da tarde, tá bom? Então fique atento aí à agenda. E hoje, agora, a gente está vendo aí uma nova estratégia que está sendo desenhada por parte do governo, já pensando, obviamente, no ano de 2022, porque eu falei para vocês já que tudo que acontecer, tudo que aparecer na mídia a partir desse ano de 2021 seria com os olhos no pleito, no sufrágio de 2022. Então a gente tem que interpretar tudo dentro desse sentido. E aí, o que ontem muitos veículos de comunicação começaram a noticiar é que depois do ressurgimento da possibilidade do ex-presidente Lula se candidatar, o presidente mudou o tom. Ele muda o tom, adota, segundo a interpretação da mídia, tá bom, pessoal? Segundo a interpretação da mídia, adota o uso dos protetores faciais e também retoma um discurso favorável aos imunizantes, chegando até a tomar medidas práticas com relação a isso, porque sancionou na quarta-feira de ontem uma lei que facilita a compra desses imunizantes. Ou seja, ele percebeu, segundo a mídia, percebeu que deveria adequar esse discurso. E eu digo para vocês que, na verdade, surge aqui um espaço para um reposicionamento ali, um novo caminho na apresentação do governo, que pode trazer aí um enorme ganho de capital aí para o pleito do ano que vem. E eu vou explicar para vocês por que eu acho isso e em detalhes para você poder entender essa história toda. Antes disso, quero avisar para vocês que a promoção está aí chegando ao final. Você tem que garantir já os seus exemplares. Você pode adquirir o meu livro Manual de Sobrevivência Conservador com 30% de desconto, saindo de R$ 27,90 por R$ 19,53. Fora agora que você tem a oportunidade de acessar tudo no mesmo lugar os meus outros livros teológicos e de estudo bíblico. O Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, e o Davi, o Homem Projetado por Deus. Esses livros aqui eu estudo a Bíblia a partir do idioma grego e hebraico, vocês vão gostar demais. E além disso tem a história em quadrinho Kelev, Caçador de Gigantes. Se você levar todos esses materiais, os meus 3 livros mais a história em quadrinho, você tem um descontão aí de 30%. E se você já tem esse aqui, que é o Manual de Sobrevivência, e quiser só os outros 3, a história em quadrinho mais esses 2, também tem um kit lá com descontão, os links estão aqui embaixo, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Mídia falando aí, presidente mudou o tom, adotou o uso do protetor facial e está retomando um discurso pró-imunizante. Eu quero dizer para vocês que se ele for um pouco além nessa estratégia, se essa estratégia for real, primeira suposição, se realmente ele está pensando isso, ele pode dar um up nessa ideia. E se ele der esse up, ele vai ficar assim, praticamente vai ter garantido ali um cenário muito favorável para o ano que vem. Por quê? A ideia que eu estou propondo aqui para vocês é esse up, ele ser feito da seguinte forma: se ele começa a aparecer com protetor facial, retoma esse discurso pró-imunizante e além disso começa a capitanear nacionalmente o combate à crise sanitária, falando assim, ó, é o momento dos brasileiros se unirem, então nesse momento difícil a gente vai assumir a dianteira aí nesses processos, a gente está buscando auxílio internacional, começar a tomar um discurso assim com um tom. A ideia é o tom, né? O tom. Eu, na minha pesquisa de mestrado e doutorado na área de linguística, eu estudei só sobre tom. O tom, dentro de uma área de pesquisa chamada análise de discurso, eles chamam de etos discursivo. Eles pegam um conceito de Aristóteles antigo, quando ele falava da arte retórica, como é que a pessoa se apresentava em público para poder convencer o público, e o Aristóteles falava sobre o ethos, né? Que era a maneira como o orador se apresentava para o público. Ele poderia se apresentar usando ali uma imagem de um professor, uma imagem de um pai amoroso, uma imagem de alguém que está no mesmo, está próximo, alguém que está distante, uma imagem de um intelectual, uma imagem de uma pessoa comum do povo. Tem várias estratégias discursivas que você pode usar na hora de se apresentar. Depois, muitos anos depois, na era contemporânea, alguns linguistas começaram a aplicar isso dentro do escopo da análise de discurso, como o francês Dominique Manganot, que tratou extensivamente desse tema chamado ethos discursivo, que é a maneira como você se apresenta. Não só a imagem propriamente dita, mas a imagem discursiva, né? Você pode, num texto escrito,
numa parte verbal, falar: falo-vos como pai da nação, tá usando o tom paternal. Falo-vos como especialista no assunto, tá usando o tom da autoridade ali. Falo-vos como uma pessoa comum, igual a vocês, tá usando o tom ali, não há barreira entre nós, somos todos iguais. Ele pode mudar esse tom e assumir um tom assim: eu sou o líder da nossa luta contra a crise sanitária, vamos unir a nação e tal. Visitar uns hospitais, né, ir até os locais, fazer essa presença. Se ele fizer isso, pessoal, ele vai eliminar boa parte da crítica que está sendo feita e vai ali se colocar como um capital político gigantesco, talvez até imensurável para o ano que vem. Então tem uma estratégia, eu creio que há um momento muito favorável aí para esse pulo do gato. É claro que eu já apresentei aqui para vocês estudos que mostram que esse novo surgimento aí do ex-presidente Lula até, por um lado, favorece, né? Porque fica aquele discurso nós contra eles e tal, retoma aquela mesma dinâmica de 2018, mas eu já disse para vocês que 2021 e 2022 são diferentes de 2018, porque entre eles teve 2020 com essa crise sanitária, distanciamento, todas as medidas aí novas e tal, essas novas políticas que estão sendo feitas, então é diferente, não dá para ser olhado como se fosse, vamos repetir a estratégia de 2018 e vai dar certo. Eu acho que vai muito além disso. Agora, esse cenário todo aí, né, coloca uma mudança total dentro do espectro. Por quê? O pessoal estava falando aí, precisamos pedir uma ajuda internacional, precisamos pedir ajuda da ONU para o Brasil, porque o Brasil está se tornando aí o grande vilão global aí da crise sanitária. Aquele discurso que eu já falei para vocês que eles iam fazer, né? O Brasil é o grande vilão para tentar manchar a imagem do Brasil, não só internamente, mas no exterior também, e ver se alguns líderes de fora ajudam aí a tentar colocar o presidente para escanteio como responsável pelos problemas da crise sanitária. O discurso é bem esse que está acontecendo. Ontem mesmo houve alguns especialistas falando lá na CNN Internacional, falando que o Brasil está numa situação muito complexa aí da crise sanitária, as novas versões aí do agente causador estão aparecendo e está espalhando pelo mundo, pode virar um problema global e tal, aquele mesmo discurso que eu falei para vocês, né? Só que aí tem alguns detalhes, né? Porque o pessoal está pedindo ajuda da ONU. Se a ONU viesse fazer alguma coisa, em geral quem aparece é o pessoal da OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E tem muitos brasileiros que estão atuando ali, e acabar você tendo um brasileiro atuando aqui no Brasil, né? E eu acho que eles não iam bater de frente aí com os militares já nacionais aqui. Agora, outra coisa importante que a gente está vendo nessa mudança toda, aquele discurso do precisamos de um impeachment agora, né? Precisamos tirar o presidente imediatamente, que começou em janeiro e fevereiro, esse discurso acaba um pouco caindo por terra, né? Porque para o pessoal da oposição, né, eles pensam o seguinte: se a gente tem o ex-presidente Lula com Bolsonaro, eles sabem mais ou menos como é que se dá esse confronto e sabem, né, como é que o potencial que na visão deles, né, o ex-presidente pode ter, porque a mídia já começou a falar antes dessa decisão que torna o ex-presidente Lula novamente elegível. A mídia já tinha feito aquelas pesquisas falando que o potencial de voto nele é maior do que o do atual presidente e tal, aquela história, né? Então, eles acham que como em 2018 não teve um confronto direto Bolsonaro-Lula, eles acham que dessa vez o Lula tem chance de vencer. Então, o que acontece? Antes a oposição estava falando que temos que tirar o Bolsonaro, temos que tirar o Bolsonaro. Só que agora eles vão dar uma mudada muito grande nesse pedido de vamos tirar logo o Bolsonaro através de um impeachment, porque se tirar agora, no futuro aí, o ex-presidente Lula ele pode se ver num confronto com o general Mourão, né? Ele vai ter que lidar com um novo personagem nessa história ou com outra figura. Então, para eles, talvez, né, é possível que isso esteja acontecendo, para eles seja mais seguro eles deixarem ali o oponente do Lula ser o Bolsonaro, porque contra um outro, pode ser que esse outro venha com um discurso mais amistoso, venha com um discurso mais de centro, mais centralizador, e aí vai desconfigurar aquela oposição nós contra eles que favorece os dois lados. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Porém, no final aqui do vídeo eu preciso deixar para vocês também o seguinte, né? Por outro lado,
eles podem, eu estou falando aqui, né, que eles querem que o Lula esteja na disputa com o Bolsonaro, né? E se o Bolsonaro sai, eles ficam num limbo, porque se vem um cara com um discurso mais de centro, o discurso nós contra eles do Lula perde um pouco o sentido. Mas a ideia, né, que eles falam eles não vão tirar o Bolsonaro, porque senão o Lula não vai saber com quem ele vai disputar. Porém, eles podem tirar o Bolsonaro e o Lula ao mesmo tempo, tá? Então, talvez essa estratégia também seja tentada. Eles podem tentar tirar os dois ao mesmo tempo, porque o ex-presidente Lula está numa situação um pouco frágil ainda, porque o novo juiz responsável pelo caso dele pode retomar toda a fase processual, as provas e tal, e emitir uma nova sentença nova sendo ali legítima porque foi prolatada, como os advogados gostam de falar, por um juiz natural legítimo. E aí volta tudo aquilo que estava valendo antes, volta a valer. Basta a gente ver se toda a fase de instrução processual, os documentos, as testemunhas e tal, se isso vai continuar valendo ou se todos esses elementos serão descartados também na decisão aí que está pendente depois que foi pedido vistas aí naquela decisão sobre a suspeição do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Então, a gente tem que colocar essa hipótese no ar também. Eles podem achar melhor manter Lula contra Bolsonaro, porque é um cenário mais nós contra eles, mas eles podem tirar os dois também tentar tirar os dois ao mesmo tempo e colocar ali o predileto do dragão vermelho do Oriente. É isso que a gente tem que ficar de olho, tá certo? Então, tem uma grande oportunidade. Se vier esse discurso aí agora, usar protetor facial, falar a favor do imunizante, só falta agora assumir um tom de liderança nacional, começar a visitar os hospitais e tal, fazer ali uma presença, aí fica um cenário muito favorável para o ano que vem. Será que vai seguir essa linha? A gente vai ter que esperar para saber, tá bom, pessoal? A gente volta com mais um vídeo meio-dia, depois às 17 horas. Aguardo vocês, dê uma olhadinha na promoção. Oportunidade imperdível, até 60% de desconto. Fique com Deus, examine todas as coisas e tem que é bom. Um abraço, valeu!